Marcos Dantas, o esporão de calcânio, ele é uma protuberância óssea, né? A gente costuma dizer que é uma deformidade. O esporão, ele é um osteófito. O osteófito é aqueles famosos bicos de papagaio, que algumas pessoas acreditam, inclusive, que esses bicos de papagaio, esses osteófitos, eles surgem apenas na coluna. E eles podem surgir em qualquer articulação e pode surgir também em partes ósseas que sofram impacto constante. E no caso do calcanhar, é o osso, digamos assim, é o osso mais forte do corpo humano, propositalmente, eu tenho certeza, criado por Deus, exatamente por ser o calcânio que suporta todo o peso do corpo. Veja que quando você pisa no chão, a primeira estrutura afetada é exatamente o calcanhar, né? Então, o esporão, ele é uma protuberância óssea, né? É uma espícula óssea, muito parecido realmente com um bico, né? Por isso que muitos chamam de bico de papagaio. Ele é ponto-agudo, então por isso que chama de esporão, né? É muito parecido com o bico de papagaio. E muito parecido também com o esporão de um galo, né? Então o esporão do galo, quem conhece, ele informa exatamente de um C, parece com um C, né? Então ele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e ele é ponto-agudo. Então é uma espícula óssea. O nome que a gente pode justificar o esporão é uma espícula óssea, uma deformidade óssea que surge ali no calcanhar, mas também pode surgir em articulações como o joelho, pode surgir no ombro, é pouco provável, mas pode surgir. Acontece muito na região da coluna lombar, os esporões. Então isso aí é o esporão. Agora, a pessoa já nasce com essa deformidade ou você ganha ao longo da sua vida? Você ganha ao longo da sua vida esse belo presente aí, chamado esporão, que causa bastante dor. O que é que causa? Você ganha em que circunstâncias, por exemplo? Impacto. A maior causa, a principal causa do esporão são microtraumas que acontecem ali na região do calcanhar, né? Então, esse microtrauma, por exemplo, uma pessoa que trabalha muito tempo em pé, guarda de banco, policial, né, trabalha muito tempo em pé. Eu visitando Brasília, eu gosto muito de ficar em frente ao Palácio do Planalto, muitas vezes, ali na Praça dos Três Poderes, e eu vejo aqueles policiais, são policiais de categorias especiais que ficam ali, né? E a cada 2 horas eles trocam de posto. Mas a gente vê 2 horas, eu acho que você já esteve em Brasília, você vê, a turma fica parada, imóvel, não mexe nem a cabeça. Você imagina ali o impacto que não está sofrendo ali na região do calcanhar. Então, para esse público, por exemplo, de vigilantes, pessoas que ficam muito em pé, tem gente que fica praticamente o dia todo em pé, né? Tem que ter um certo cuidado com relação a isso? Principalmente o calçado que usa, principalmente. Eu até sempre Aquelas botas... É um terror, então. Agora existe botas que são bastante confortáveis, são mais confortáveis do que o próprio tênis, né? E estrutura bem ali o calcanhar. Então, a gente sempre aconselha as pessoas, porque o esporão, quando ele vai surgir, ele manda um aviso. Você já começa a sentir uma dor na fáscia plantar, né? Que é uma estrutura que protege ali o músculo do pé, o músculo da coluna e tal, a fáscia plantar. Então, começa a doer. Então começa com uma fascite plantar, que é dor na planta do pé, na sola do pé, popularmente chamando. Então começa ali aquela dor, então a pessoa já vê que alguma coisa está errada. O que é que eu aconselho? Quando você chegar em casa, que você for dormir, por exemplo, pega uma bacia com água e gelo e bota o pé ali, imerge mesmo o pé dentro d'água até a altura do tornozelo e deixa ali 5 minutos, é o suficiente. Então com isso, você já vai ajudar a evitar essa inflamação. Começa com uma inflamação da face e pode migrar até uma inflamação no tendão, que é exatamente a fase aguda da dor que mais incomoda o camarada. Telefone aqui 3421-2272, tem um ouvinte conosco, ela quer fazer uma pergunta. Bom dia, com quem eu falo, qual é a sua pergunta? Bom dia, meu nome é Fernanda. Eu gosto porque eu tenho escoliose. Aí, quando eu fui a última vez ao médico, ortopedista, né? Ele passou, ele foi usar para sim. Aqui na farmácia. Olha, infelizmente a sua ligação tá muito ruim. Se a senhora puder mudar um pouco a posição, eu acho que deve estar falando do telefone celular, não é? Nós não estamos conseguindo compreender. Você me escuta nesse momento? Escuto. Meu nome é Francinésia. Tá escutando? Agora sim. Pronto. Meu nome é Francinésia e eu tenho escoliose.
A última vez que eu fui para o Dr. João, ele me passou uma planilha, acho que é esse nome, para 5 ml, bem fininha, que a menina lá na farmácia disse que o máximo que tinha lá era de 10. Então eu gostaria, já faz uns 4 anos ou 5 que eu fui para ele, eu gostaria de saber se essa planilha alterou ou se ainda eu posso usar o mesmo tamanho sem encontrar. Ok, muito obrigado pela sua participação. E aí, doutor? Bom, o nome é Palmilha, provavelmente, né? Que ele prescreveu para ela e realmente nas lojas de ortopedia é muito difícil encontrar nessa metragem aí, né? Eu acho que foi 5, né? 5 milímetros. Então, tem que mandar fazer, nesse caso aí, né? E dependendo do tempo que foi prescrito, por exemplo, se já fazem mais de 6 meses, é bom que ela passe por uma nova avaliação para saber se precisa, porque provavelmente essa escoliose dela possa ter, possivelmente aumentou, né? A convexidade. Que a escoliose é um desvio na coluna. Então é muito importante, Marcos Dantas, que ela seja avaliada novamente. E se essa escoliose tiver aumentado, provavelmente essa palmilha vai ter que ser um pouquinho maior também. Então ela tem que ser avaliada e usar realmente essa palmilha muito de uma atitude muito sábia do ortopedista ter prescrito, que ajuda realmente a tirar essa discrepância aí dessa escoliose. Mas é muito importante que ela não faça só isso, que ela faça também uma atividade como pilates, se for o caso ela faça um RPG, faça uma natação, que é para ajudar no tratamento dessa escoliose. A nossa ouvinte Edileuza, ela está perguntando o seguinte, ela disse que tem esporão de galo há mais de 10 anos e quer saber se essa doença tem cura. Infelizmente não tem cura, tem tratamento, né? Então essa pergunta dela é muito interessante, porque quem tem dor geralmente vai ao ortopedista, o ortopedista prescreve ali uma medicação, então o camarada ele toma aquela medicação, não é? E quando ele está tomando, até muitas vezes ele impactua ainda mais o calcanhar, porque a medicação, de uma certa forma, ela mascara ali o problema, porque a dor vai embora. Então o camarada, tô bom, aí continua impactuando, não tem repouso, não muda o calçado, continua nas suas atividades laborais, isso é um pouco complicado. Não que não toma o medicamento, tem que tomar. Mas além de tomar o medicamento, Marcos Dantas, também tem que fazer fisioterapia. É impressionante, as pessoas chegam lá para mim, eu recebo muita gente, pelo menos 1 ou 2 pessoas por semana nos procura com esse problema de esporão de calcânio. Diz, olha doutor, já tomei de tudo, já fiz de tudo, não aguento mais tomar remédio, até estourei o estômago e eu vim aqui porque o senhor é a nossa última solução. Então, se houvesse um trabalho multidisciplinar, quando o paciente chega ao ortopedista ou qualquer outro profissional médico e ele já encaminhasse associado ao tratamento medicamentoso para a fisioterapia, quem mais ia ganhar é esse paciente. Então, é muito importante. Então, tem a fisioterapia no serviço público, tem a fisioterapia no serviço privado, não importa. O importante é que esse paciente ele seja tratado de forma adequada, não somente com medicamento. Porque eu tenho que liberar aquela fáscia que está causando aquela dor aguda. Eu tenho que descomprimir esse esporão. Eu tenho que fortalecer ali a região plantada desse paciente para que realmente ele tenha um resultado expressivo. Ok, eu vou até Jucurutu agora ouvir a pergunta do nosso ouvinte Amaral. Amaral, bom dia, qual a sua pergunta? Bom dia. É sobre o esporão, porque uma irmã minha hoje é falecida, ela sofria muito desse problema. Aí ela me disse que tinha ficado curada fazendo água gelada, agora só que era um choque térmico. Era gelo e calor. Eu quero saber dele se realmente funciona, porque tem alguém que quer saber. Ou se é primeiro o calor e depois o gelo, se pode fazer isso. Somente. Obrigado, Amaral. Forte abraço para Jucurutu. E aí, doutor? Olha, eu quero parabenizar a Amaral, da cidade de Jucurutu, e mandar um abraço para toda a população daquela cidade, que eu gosto bastante, sempre nos recebeu muito bem. Essa pergunta dele é muito interessante, inclusive é uma pergunta que muitas pessoas têm dúvidas e não perguntam muitas vezes por vergonha ou por oportunidade. Na fase aguda, Marcos, a gente tem a fase aguda, a fase subaguda e a fase crônica. Então na fase aguda, quando o problema iniciou, é somente gelo. Isso aí, o gelo, até outro dia você dizia para mim, rapaz, o gelo é um santo remédio. O gelo, Marcos Dantas, para dor é um dos melhores remédios que existe. A gente usa demais o gelo lá na clínica e incentiva muito os nossos pacientes a usar em casa. Então faz o uso do gelo na fase aguda, por exemplo, nos primeiros 15 dias. Passou essa fase, então a gente entra na fase subaguda. Então agora podemos fazer o choque térmico. Como é choque térmico? 4 minutos na água quente, aproximadamente 40 graus centígrados, imerge o pé até o tornozelo nessa água quente, 4 minutos, tira e bota em 1 minuto a água fria, temperatura ambiente. Então 4 minutos na água quente e 1 minuto na água fria. O resultado no tratamento da dor, ele é bastante expressivo. Mas lembrando,
tem que fazer repouso, tem que alongar essa região, alongar muito ali a região do tendão de Aquiles, que é o tendão logo atrás do calcanhar, que é exatamente para ajudar no tratamento dessa queixa. Ok, muitas perguntas. Aqui ela está nos assistindo pelo Facebook, né? A Dailza Fidelis Monteiro, ela disse que é professora e tem esporão e quer saber qual o melhor calçado. Olha, Marcos Dantas, um tênis, de preferência um tênis que tenha gel no calcanhar, e eu ainda aconselho mais que ela compre uma calcanheira. Essa calcanheira, geralmente ela é material siliconizado, aonde tem um orifício no meio e vai exatamente evitar a compressão ali do calcanhar contra o calçado. Então ela vai pisar de forma confortável e não vai agredir o seu calcanhar. Ela vai conseguir trabalhar normalmente. O nosso ouvinte pergunta, o esporão queima às vezes? Queima, se for na fase aguda, causa queimação e causa dor irradiada, subindo muitas vezes para a panturrilha, irradiando para a ponta do dedo e assim por diante. A gente tem uma tendência muito grande, principalmente algumas pessoas que têm alguma leve deformidade na hora que pisa, né, e assim por diante, tem que ser muito bem avaliado, do encurtamento da musculatura dos flexores de dedo, né, os flexores curtos de dedo. Então isso muitas vezes predispõe muito ao esporão de calcânio. Então pessoas que têm uma curvatura de pé exacerbada, essas pessoas têm uma tendência maior de ter. Então a dor, ela pode ser uma dor empontada, mas também pode ser uma dor em queimação. Vai depender muito da fase que esse esporão se encontra. Ok, eu vou até Jardim no Seridó. Tem ouvinte conosco que quer fazer uma pergunta. Falo com quem? Bom dia. Bom dia, com Fátima. Aqui Jardim no Seridó da comissão. Qual é a sua pergunta? Não, porque eu fiquei muito triste agora, porque o médico disse que não tem remédio para esporão de galo. Nesse caso, você tem esporão, já fez algum tratamento? Você usa o quê? Eu boto tanto gelo que queima. E aí, doutor, vamos ajudar a nossa conterrânea lá de Jardim do Seridó, né? Um abraço a todos de Jardim do Seridó. Eu acho que ela não entendeu bem. Tem remédio, sim, tem tratamento. Não tem a cura do esporão, daquela protuberância óssea, né? Mas tem o tratamento. Tanto é, Marcos, que tem uma fase que o camarada ele faz um raio-x, o esporão tá lá, mas ele não sente mais dor, certo? Chega um tempo que calcifica. A dor é tão intensa que o organismo manda cálcio para aquela região exatamente para proteger ali o joelho, aquela estrutura ali, o calcanhar. Então o que é que acontece? A dor com o tempo ela vai embora depois que a pessoa faz o tratamento. Agora, sem tratamento, aí não tem como realmente melhorar. E ela tem que ter muito cuidado quando ela diz assim, chega, queima, o gelo ele queima se for usado de forma errada. Então tem que usar com sabedoria, botar no máximo ali 5 a 6 minutos com o pé imerso na água, então isso aí não vai ter nenhum perigo. Ok, nosso WhatsApp 988775550 tem perguntas chegando aqui no nosso programa. Bom dia. Sinto dores nos dois calcanhares. Tem noite que eu não consigo dormir, não aguento meus calcanhares na cama. Tem que botar os pés para fora para poder conseguir eu dormir. O que é melhor fazer nesse caso? E aí, nesse caso, nosso ouvinte? A melhor coisa a fazer é tratar e tratar o quanto antes, né? Então é o que eu disse no início, ela deve procurar o ortopedista para fazer o tratamento medicamentoso e já marcar a consulta com o fisioterapeuta para fazer o tratamento ali associado. Isso é muito importante. Então, por exemplo, lá na clínica, o camarada chega com um quadro agudo de dor causado pelo esporão, a primeira coisa que a gente vai fazer é liberar a fáscia muscular ali da planta do pé. Depois a gente vai agulhar aquele pé, muitas vezes com a acupuntura, para promover uma oxigenação local. Aí a gente entra com gelo, a gente entra com tratamento com laser de baixa potência, aí a gente coloca ali uma ultrassom, e aí o tratamento ele é simplesmente maravilhoso, e a pessoa no outro dia já chega praticamente sem dor. Essa semana eu recebi uma paciente triste, também igual essa de Jardim, disse, olha, Cleiton, eu vim, mas já me disseram que não tem jeito. Eu disse, vamos tratar. Vamos pedir a Deus que nos ajude, né, para que a gente possa lhe ajudar. E no outro dia ela chegou 80% já com a melhora praticamente assintomática. Então existe sim o tratamento. Agora, outra coisa, viu, Marcos? As pessoas, cada dia que se passa, elas estão mais acima do peso, e eu tiro por mim, né? Então a gente tem que lutar para diminuir o peso, chegar próximo ali do índice de massa corporal ideal, não ficar acima do peso. Então, por exemplo, pessoas que medem 1,60 de altura, estão pesando 90 quilos, então provavelmente estão com 25 quilos a mais, sobrecarregando ali o calcanhar. Você imagina você carregar 25 quilos a mais,
sobrecarregando o seu calcanhar, com certeza você vai prejudicar. Em algum momento da sua vida você vai sentir dor do calcanhar, pode desenvolver aí um osteófito. Então tudo isso tem que ser levado em conta, a questão do peso, a questão do trabalho, a questão do calçado que a pessoa está usando, tudo isso tem que ser levado em conta. Tem mais pergunta aqui no nosso WhatsApp, vamos ouvir, 988775550. E ouvinte. Olha, eu estava vendo essa reportagem aqui e eu tenho esporão calcâneo e encurtamento de tendão. Passei quase um ano sem conseguir andar direito. Fui para um médico em Natal. Ele disse que o remédio é somente caminhada. E gelo. Como eu tenho fibromialgia, não posso usar o gelo, aí eu uso compressa quente e a caminhada. Hoje eu posso dizer que estou bem, totalmente bem. Associei isso ao Pilates. Já sou praticante de Pilates há 4 anos. Estou muito bem. Eu não fiquei boa do esporão, porque se eu calço uma chinelinha rasteira, eu já sinto dor. Mas eu tenho que usar aquela sandalinha plataforma. Tenho todo o cuidado, não uso salto. E convivo super bem com o meu esporão, sem dor e sem nenhuma queixa mais. E aí, essa nossa ouvinte, tá correta a situação dela? Infelizmente não. Então, assim, o que foi dito para ela está errado. Eu falo isso com bastante categoria. Quem tem esporão de calcânio tem que evitar a caminhada, né? Tem que evitar a caminhada, porque o que é a caminhada? É um exercício de impacto. Então ela pode sim fazer o pilates, ela pode fazer uma bicicleta, não vai ter impacto ali na articulação, né? Então, tanto que quando ela usa uma sandalinha havaiana, ainda sente dor, então ainda está inflamado, então ainda está complicado. Então ela precisa parar de caminhar, usar um calçado apropriado, precisa alongar bastante aí essa faixa plantar, fazer o tratamento bem direitinho, senão ela vai passar o resto da vida, toda vez que usar uma havaiana, sentir dor. Então ainda está faltando alguma coisa. Tem mais perguntas aqui no nosso WhatsApp. A ouvinte diz o seguinte: eu uso bastante salto alto e quando deixo de usar, sinto dores frequentes nos calcanhares, que só passa quando boto o salto. Às vezes chego a andar com a ponta dos pés. Isso significa esporão de galo? Tem que ser avaliado. Pode ser um esporão de galo, mas também pode ser um encurtamento da panturrilha, né, do músculo tríceps sural. São 3 músculos localizados na região posterior da perna. Tem que ser muito bem avaliado. A mecânica da perna pode ter sido alterada devido ao uso constante do salto. Então, talvez o que ela esteja precisando bastante é alongar, fazer ali uma liberação miofascial, liberar o tendão de Aquiles, por exemplo, Marcos Dantas, liberar a fáscia e com certeza ela vai parar de sentir esse incômodo. Bom dia, tem uma amiga com esporão de galo e o pé dela fica muito inchado. Já pode ser uma fase aguda? É uma fase aguda, com certeza. Inclusive a mesma pergunta aqui da nossa ouvinte, a Daílza. Esporão causa inchaço contínuo? Causa sim. Na fase aguda pode ficar o que a gente chama de edemaciado, né? Então nessa fase tem que usar bastante gelo, tem que ter repouso, tem que ter, mais uma vez eu vou reforçar, cuidado com o calçado, evitar ficar muito tempo em pé, fazer muito alongamento, se tiver acima do peso, perder peso e evitar, por exemplo, alguns alimentos pró-inflamatórios, como o leite, como o camarão, a carne de porco, o refrigerante, o chocolate, bebidas estimulantes e assim por diante. A nossa ouvinte pergunta: o gelo pode ser diretamente no pé ou só água gelada? Pode ser o gelo num saquinho plástico. A turma usa muita bolsa de compressa, eu desaconselho. Cria uma impedância a bolsa, então tem que ser realmente, pega um gelinho, um saco plástico, bota o gelo ali dentro, bota em uma estrutura e pisa em cima. Ou então bota um saco maior e envolta toda a região do calcanhar, pegando até a região do tornozelo, pegando inclusive a região posterior do calcanhar. Ou então pegar o pé, botar dentro de uma bacia e imergir o pé até o tornozelo, água e gelo. A Genilza Araújo pergunta: após ter apresentado os sintomas da chikungunya, fiquei com muita dor na parte de baixo do pé. Pode ter desenvolvido o esporão? Não, a chikungunya não desenvolve esporão. Ela pode já ter o esporão, né? E a chikungunya pode ter causado uma inflamação articular daquela região, a inflamação muitas vezes que pode ter irradiada para a planta do pé, e ela, de repente, não sei se ela está fazendo tratamento, procurar um reumatologista para tratar e, de repente, fazer ali, se for o caso, um raio-x para saber se tem realmente uma formação osteofisitária. A nossa ouvinte Gilvânia está no telefone 3421-2232, quer fazer uma pergunta. Bom dia, Gilvânia, qual a sua pergunta? Bom dia. Minha pergunta faz uns 3 anos que eu fiz um raio-x e deu esporão de galo. Esse calcanhar. O meu é para trás. À noite é difícil eu dormir. Eu encaminhei uma consulta para o ortopedista, até hoje não chegou.
Mas aí, justamente, eu fazia caminhada e não me sentia bem. Aí o senhor disse que era bom fazer, pode ser essas bicicletas comum mesmo? Obrigado, Giovana, por sua participação. E aí, doutor Cleiton? Marcos, pode ser a bicicleta e eu sempre aconselho. Inclusive, já faz um ano que eu estou tentando comprar uma bicicleta, ainda não comprei por falta de dinheiro. Mas eu vou comprar uma bicicleta para pedalar, porque é excelente. Mas qual é a bicicleta? Qual é a melhor, por exemplo? Você tocou num assunto interessante. Qual é a melhor prática? É você pedalar, por exemplo, numa bicicleta realmente na estrada, na rua, ou pedalar em casa, naquelas ergométricas? Rapaz, tanto faz. Tanto faz, né? Só que quando você pega uma bicicleta, você vai para um lugar seguro, você vai respirar um ar puro, você vai ver pessoas, você vai encontrar outras pessoas. Então, do ponto de vista de socialização, quando você sai para fazer sua atividade física fora de casa, sendo de bicicleta ou não, o ganho, na minha concepção, até um ganho psíquico, né? Psicoterapêutico é bem melhor. Então, o importante é você fazer. Você vai trabalhar muito o abdômen, você vai trabalhar muito coxa, você vai trabalhar muito perna, e você vai fazer sua atividade, você vai, inclusive, perder peso, e você vai evitar, por exemplo, picos de ansiedade. É excelente. A atividade física é excelente. Para finalizar, deixa eu aproveitar aqui e mandar um abraço aqui para nossa amiga Edjani, mototaxista lá em Jardim do Seridó, está aqui nos ouvindo. E aproveitar, o Edjani, os mototaxistas, por exemplo, passam praticamente o dia todo em cima da moto, né? Naquela posição lá, com o pé sempre apoiado. Também é uma profissão propícia a ter esporão? Não, porque não tem impacto. O problema é o impacto, né? Então não tem impacto. Agora, o mototaxista ele tem que ter muito cuidado. Não só o mototaxista, mas todo profissional que depende de uma moto para ganhar o seu pão. E eu, inclusive, Marcos Nantes, eu quero abrir aqui um parênteses para parabenizar os mototaxistas, porque pense numa profissão difícil, onde você trabalha muito, onde você ganha pouco, uma profissão que é insegura, né? Não exige, não tem tanta segurança. Então, parabéns aos mototaxistas. Agora, o que o mototaxista tem que fazer é uma atividade física regular e fazer muito alongamento da cadeia posterior, começando ali da planta do pé até a musculatura do pescoço. Isso é muito importante. Eu quero aqui agradecer a sua participação, deixar aqui os microfones do nosso programa à sua disposição. Para algo mais acrescentar, pode ficar à vontade, doutor. Marcos Dantas, eu quero só informar 3 coisas importantes. Uma, que a clínica Centefísio também é clínica popular. Já fazem aí 8 dias que a gente começou com esse projeto, visando atender principalmente as pessoas mais carentes da nossa região. Não só de Caicó, mas todo Seridó. Dizer também que na próxima semana a Centefísio estará recebendo um aparelho vendido somente nos Estados Unidos para tratar dor crônica, dor aguda, chama Anodyne. Eu até aconselho o ouvinte a pesquisar sobre os benefícios desse aparelho. Ele é um aparelho que promove a melhora da vascularização, promovendo, por exemplo, cicatrização de ferimentos, pessoas que têm uma disposição, por exemplo, pacientes diabéticos, trombóticos, a amputação de membros. Esse aparelho ele ajuda exatamente na prevenção, porque ajuda na cicatrização de ferimentos. E também estamos adquirindo, eu acredito que até o mês de novembro estaremos recebendo na clínica, a mesa de tração para tratar hérnias de disco, protusões e abaulamentos discais. Então, é muito importante que a população saiba disso, porque na região ainda não tem uma clínica de fisioterapia especializada no tratamento da hérnia discal, e agora Caicó vai ter, e evita exatamente vários tipos de cirurgia na coluna quem faz esse tipo de tratamento. Quem quiser procurar a clínica... É muito fácil, é aqui no Penedo, em Caicó, é ali em frente ao antigo Bode Assado, do lado do Senac, e o telefone é o 3421-3668.